Meus amores, uma boa tarde, uma boa terça, uma boa terça, não, uma boa quarta-feira, né? Uma boa quarta-feira e uma boa quarta-feira. E eu vim falar com vocês sobre um vídeo que eu vi aí na internet, né? Que tava falando, que as pessoas estão falando que Cristo ia voltar no dia 23, no dia 24. Meus amores, as pessoas não caem a ficha de maneira nenhuma. Cristo vem quando ele quer, quando ele quiser vir, entendeu? A gente tem que estar só preparado. Aí as pessoas ficam falando, questionando. Raciocina, para de fazer isso. No lugar de ficar perdendo teu tempo, questionando, sabe o que tu faz? Começa a pregar a palavra de Deus. Entendeu? Cristo pode vir no dia que ele quiser. Ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã, ele pode vir de madrugada, ele pode vir hoje de tarde, pode vir o que a gente está todo mundo dormindo, todo mundo despercebido dormindo, ele chega e vem. Então, ele pode vir o horário que ele quiser, e quando ele bem entender, entendeu? Meus amores, Deus, Cristo é o Senhor do céu e o Senhor da terra, entendeu? Todo mundo tem a mais plena certeza que nós estamos caminhando para os últimos dias do povo na face da terra. Quem é que não sabe disso? Todo mundo sabe. Agora o dia, a hora, ninguém sabe. Agora, se Cristo quiser vir, então, se ele quiser vir na festa das trombetas, não tem nenhum problema, meu amor. É o que eu estou tentando explicar para as pessoas que estão questionando sobre que estão dizendo que ele vai vir. Se ele vir, ele é bem-vindo. Se ele vir agora na festa das trombetas, é bem-vindo. Se ele não vir, continua também sendo a mesma pessoa, continua sendo sempre bem-vindo. No dia que ele quiser vir, ele vem e nos leva, entendeu? As pessoas fazem vídeo, né, para questionar as outras pessoas. No lugar de estar questionando, começa a fazer, sabe o quê? Pregar a palavra de Deus, faz igual eu, entendeu? Eu tô aqui, não tô para questionar com vocês de maneira nenhuma, só o quê? Eu acho assim, perca de tempo a pessoa começar a fazer vídeo para o quê? Eu de maneira nenhuma não abri a minha boca para dizer, eu estou dizendo que se Cristo vier, eu não estou dizendo que Cristo vem não, porque aqui eu sei que eu já li, que está escrito aqui que ninguém sabe o dia nem a hora que ele vem, nem ele nem os anjos do céu, só Deus. Se o que está escrito, então eu não vou questionar. Agora, se Cristo quiser vir, não tem nenhum problema, meus amores, o que eu estou tentando dizer é isso, entendeu? E as pessoas ficam abrindo a boca. Assim, ela tava dizendo que foi Deus que falou isso. Eu não sei também, pode ter sido, eu também não sei, também não vou questionar não. Não vou dizer nem que foi que não foi não. Agora eu acho, perca de tempo. No lugar da gente estar tentando salvar, resgatar o máximo de pessoas, as pessoas perdem fazendo vídeo, questionando. Não, agora se fazer alguma coisa com ele, aí eu vou começar a questionar também, entendeu? Mas tá só falando sobre nós, aí é diferente, né? Mas lá no lugar, mas eu ainda penso assim, no lugar da gente estar questionando, vou usar para pregar a palavra de Deus, que eu vou já começar agora. Eu vou começar logo sobre o que? O juízo final. Mateus 25, vou fazer só essa parábola inteira do juízo final. Bora lá? Começa logo do começo. É porque, meus amores, não adianta ficar perdendo tempo questionando. No dia que ele quiser vir, é bem-vindo. No dia que se ele vir esse ano, glória a Deus. Se ele não vir, glória a Deus também. Mais oportunidade nós temos de pregar o evangelho, mais oportunidade nós temos de chamar alma para o concerto, mais oportunidade nós temos de quê? De levar o id dele, fazer a mesma coisa que ele faz, dar continuidade, né? Então, se eu faço mesmo, eu prego mesmo o evangelho. Tem pessoas que me ignoram, tem pessoas que acham ruim. Eu só sei pregar assim, eu só repito que Cristo, eu repito que Cristo falou. Se Cristo está falando aqui, que essa parábola aqui é o que? Do final é o juízo final. Então, o juízo final já sabe que é o final de todas as coisas, né? Eu só vou repetir o que ele falou, entendeu? E chamar vocês mesmo. Aí eu vou chamar vocês, eu chamo. E também está escrito. Quando eu digo assim, para vocês se arrepender, se vocês se voltarem para Cristo, porque Cristo já está às portas,
Eu falo a mesma coisa que ele falou, tem escrito também. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês. Arrependei-vos, porque Cristo já está voltando pela segunda vez. A primeira vez, o povo de Israel perdeu. A segunda vez, vocês vão perder também, vão jogar fora? Vocês que sabem, né? A gente está pregando. Estou fazendo a minha parte, né? Ó, começa aqui. Mateus 25 e o versículo 31. Começar logo essa parábola pelo versículo 31, que é uma parábola, né? Então, eu vou começar... Ela começa aqui no versículo 31, essa parábola. Falando o juízo final. O textozinho que tem lá em cima. E quando o Filho do Homem vir em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Você está vendo aí? É isso aqui que eu temo dentro das igrejas. É isso aqui que eu temo dentro das igrejas. Ele vai juntar todo tipo de pessoa. E ele vai o quê? Separar uns dos outros. Uns para o quê? Uns para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Deus me livre. As pessoas o quê? É por isso, meus amores, que quando eu chego numa igreja, as pessoas têm raiva de mim, eu prestei atenção, porque eu falo só em santidade. Que a gente tem que se santificar para estar no céu com ele. E as pessoas ficam, ai, que não sei o que fica falando. Meus amores, é que Cristo pede nós santidade. Entendeu? E as pessoas têm raiva de mim quando eu falo isso, mas não posso fazer nada. Ó, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Glória a Deus. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Você está vendo aí? O que foi que Adão e que Eva perdeu lá no Jardim do Éden? Primeiro eles pecaram e saíram de lá. Bom, então nós vamos voltar para lá de novo. Vamos possuir tudo isso aqui de novo. Novamente, mas com ele do nosso lado, né? Glória a Deus. Porque tivemos fome porque tive fome e deste-me de beber, de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vesti-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou te demos de comer, ou com sede e demos-te de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver a ti? E respondeu o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um destes mais meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Tudo que a gente faz um pelos outros, né? A gente não faz pelaquela pessoa, não. A gente faz justamente por ele. Entendeu? Por isso que a gente deve ajudar e não deve pedir nada em trocar, não. A gente deve ajudar e não deve querer nada em trocar, não. Entendeu? Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartar-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
Você está vendo aí? Essas pessoas que estão dentro da casa do nosso Pai, que elas conhecem a palavra de Deus, que é para ajudar essas pessoas, que ela não ajuda, então, olha o que é que elas vão ouvir da boca dele. E outra coisa, esse lugar Deus fez sim, mas não foi para nenhum ser humano não. Ele fez para o diabo e seus anjos, não foi para nós não. Ele jamais quer que nós vá para lá. Por isso que desde quando ele foi crucificado, até no dia de hoje, até no dia do arrebatamento. Não sei até o dia do arrebatamento, mas até antes, não sei, né? Ele vai estar o quê? Porque o dia do acontecimento, eu acho que ele não vai estar chamando vocês, não. Ele vai fazer o que ele tem que fazer na terra, né? Então, por isso que eu estou dizendo até, ele vai estar chamando vocês, chamando vocês, chamando vocês, chamando vocês. E vocês endurecendo o coração, né? Mas o que, é que a gente pode fazer? A gente está pregando, né? A gente está fazendo o quê? O que ele pediu para nós, então. Continuando aqui, ó. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então ele também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? Aqui, meus irmãos, ele está falando tanto para a igreja dele, como ele está... Pronto, ele está falando para a igreja dele, mas ele está falando tanto para a parte das ovelhas dele, que ajudaram aquelas pessoas pequenininhas que estão na face da terra, como também para aquelas pessoas que não fizeram isso, que é os que estão os bodes, que estão do lado direito, né? De lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. E estrangeiro nu, enfermo e na prisão e não servimos. Então respondeu dizendo, em verdade vos digo, quando não fizeste a um desses pequenininhos, o não fizeste não o fizeste a mim. Quando a gente deixa de ajudar essas pessoas, a gente deixa de ajudar ao nosso próprio Criador, né, meus amores? Agora o último versículo. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, uns vão ser o quê? Para o tormento eterno, e outros vão para o quê? Para a vida eterna, para viver com Cristo para sempre sendo feliz, né? Aqui, meus amores, é por isso que eu prego a santidade e a gente ser o quê? Unido um irmão com o outro. Por quê? Porque Cristo nos ensinou. Tanto andar em ajudando sendo que como é que chama? Sem ter raiva, sem ter rancor, sendo amigo mesmo. É isso que Cristo manda a gente fazer na terra. E nós podendo o que ajudar essas pessoas, o que ajudar e tanto ajudar como também, né, acolher essas pessoas, entendeu? É isso que Cristo espera de nós. E também, principalmente, santificação, porque vocês sabem que ele é santo, né? Pronto, meus amores, encerrei essa parte aqui pra vocês. Encerrei pra vocês. Agora eu vou ler um versículo pra vocês. Foi mesmíssima, glória a Deus. Agora eu vou ler Hebreu 13 e o versículo 14. Eu sempre leio esse versículo por causa de quê? Porque Cristo manda a gente se unir. Cristo manda a gente se unir uns irmãos com os outros. Isso é um mandamento. Se eu pegar aqui, eu vou soltar para vocês nesse vídeo ainda, ó. Aqui é Hebreu 13 e o versículo 14 que eu vou soltar para vocês. Tem duas coisas que ele pede aqui nesse versículo. Essas duas coisas é de grande importância. Eu vejo que a gente vê que nem todo mundo fazem isso, entendeu? Isso aqui é isso aqui que essas duas coisas que ele pede é fundamental para a nossa salvação da nossa alma. Ó, segue a paz com todos. A paz é a união, nós ser unidos uns irmãos com os outros, entendeu? E a santificação. E nós se santificarmos a Deus. Sem santificação, a gente
estando conforme a vontade do mundo, muitas pessoas devem me odiar por causa das coisas que eu faço. A pessoa tá toda maquiada, cheia de batom, cheia de pó, toda enfeitada, de brinco e tudo. Meus amores, isso aí nos afasta de Deus. Sem santificação, olha o que está falando nesse versículo, ó. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas pessoas estão pensando que estão agradando a Deus, que vão ver a Deus. Deixa que elas estão o quê? Desagradando a Ele, e nem tão pouco vai ver a Ele. Está aqui escrito no versículo. O lugar lá, eu já preguei um versículo, né, que fala que o lugar é santo, a cidade é santa, quem mora lá habita é santo. Então, eu já terminei esse versículo para vocês, tá bom? Tem aqui, vou soltar aqui, Isaías 58, 3 versículos vou soltar para vocês de uma grande importância. Presta atenção, medita. Ó, é de ser aplanai e a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Meus amores, aqui é Cristo tá. Isso aqui, quando Cristo está abrindo a boca e falando isso aqui, para a gente chegar e falar para vocês toda a verdade. Para que vocês, se vocês estão fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, vocês parar de fazer e vocês endireitar os caminhos de vocês com Ele. Porque quando Ele chegar, Ele só quer levar a gente. Ele não vai esperar que a gente se consertar, não. A gente se conserte, não. Entendeu? Se aqui nas Santas Escrituras pede que a gente não corte o cabelo, se eu cortar, eu tô indo contra a vontade dele. Quando ele vem, ele não me leva, ele me deixa aqui na face da terra. Se eu for tirada daqui, eu vou direto pro abismo. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Eu tô conversando com vocês, mas me comparando, mas não faço essas coisas, não. Quer dizer que eu fazia, né? Pra trás, mas agora eu não faço mais não. Meus amores, porque eu tô dando um exemplo a você. Eu fazia, mas quando assim, eu tava afastada da casa de Deus. Depois que eu voltei, como eu comecei a ler a Santas Escrituras, eu vi que tem muita coisa que a gente ignora, e nada disso eu não ignoro mais, entendeu? As vestes, ele fala das vestes, menina fala de tanta da coisa. Meus amores, é mais fácil um homem ser salvo do que uma mulher, porque a mulher é muito vaidosa. Parece que a mulher tem alguma tendência a puxar do Deus, o sangue de Jesus tem poder, com alguma coisa do Lucifer, porque o Lucifer era muito vaidoso. E as mulheres do mesmo jeito, cheia de vaidade, não deve ser assim não. Muitas pessoas devem olhar pra mim e me ignoram, porque a minha sobrancelha, do jeito que ela tá aqui, ó, cheia de canhão. Eu não faço minha sobrancelha mais não. Eu fazia. Tô falando pra vocês que eu fazia, mas eu não faço mais não. Vou perder a minha salvação para me fazer a minha sobrancelha e eu vou com sobrancelha bem feita lá pro inferno? Vou nada. Prefiro ela ficar assim do jeito que ela tá, ela voltar ao normal, do jeito que ela era, do jeito que ele me fez, né? Voltar ao normal do que eu ganhar a minha salvação, do que eu perder por causa de eu estar fazendo a sobrancelha. Também, meus amores, é muita coisa que fala na Bíblia, porque as pessoas não examinam, entendeu? E ele alerta, se a gente estiver fazendo uma dessas, você tá na casa de Deus fazendo de tudo para você salvar sua alma do lago de fogo. Mas se tu estiver fazendo uma coisinha assim, tu perde a tua salvação. Tu perde para a glória, para ir pro tormento, como eu acabei de ler aquele versículo para vocês. Entendeu? Eu vou fazer a comparação. Aqui nas Santas Escrituras, Deus pede que a gente se veste igualmente Sara se vestiu e agradava o seu Senhor, que era Abraão, né? Aí eu vou me vestir igualmente um homem, né? De calça e de short. Aí eu vou perder minha salvação porque eu visto calça e short. Eu obedeço a Deus em tudo, mesmo nisso. Aí por causa disso eu perdo a minha salvação. Eu tô tentando explicar a vocês, entendeu? Por mínimos detalhes a gente pode perder a nossa salvação. Por isso que a Bíblia diz que todo dia ela é conquistada. Porque todo dia nós temos que renunciar. Se Deus nos fez como uma mulher, que Deus quer que nós use vestido, nós temos que usar vestido, entendeu? Se ele fez o homem para usar calça e camisa, então o homem é para usar calça e camisa. Entendeu? É isso. E outra coisa, não fique pensando, eu vou usar calça e camisa é só na igreja. Vou usar calção e vou usar camisa. Camisa pode usar, que eu vi a pessoa que foi arrebatada, ele tava de camisa. Mas se você tiver condição de comprar uma blusa de manga comprida, você compra, entendeu?
Então, mas não tem problema não, porque eu vi a pessoa sendo arrebatada, não tô vendo também porque não tinha condição, né? Não sei, né, meus amores? Eu não sei, quem sabe é Deus. Só sei que eu vi, né? E, meus amores, só o que eu falo, a gente tem que seguir o que tá escrito na Santa Escritura, entendeu? Aí, meus amores, eu vi também o que eu vi, então, também é certo, entendeu? Se Cristo me mostrou, então, né? Então, mas no arrebatamento eu só vi um homem subindo. De uma grande destruição, só vi uma pessoa subindo pro céu. Entendeu? E eu ainda disse assim, eu fiquei na terra para pregar o evangelho. Eu não tinha ficado, não, eu tinha morrido já. Só que eu não sei onde ele voltava, né? Eu não sei pra, quer dizer, eu não sei para onde ele estava me levando, né? Mas com certeza, se eu estava com Cristo, com certeza era um canto mais. Eu tenho certeza que era ele. Porque ele estava com os pés em cima da assim, faltava assim, meu metro, assim, faltava meu metro não, faltava assim, um palmo para ele encostar a sandáliazinha dele na minha cabeça, entendeu? Aí eu vi que ele tinha me protegido, aquela casa da destruição. Mas chegou no momento que ele pegou, que ele me retirou dali e me colocou dentro de um ônibus todo amarelo. E eu saí, né? Então, se aquele homem ali era ele, porque eu não vi o rosto dele, entendeu? Meus amores, ele é um muito maravilhoso. Eu amo, meu Salvador. Sabe por que eu conheci? Porque eu vi ele no sonho do arrebatamento. Ele tava com vestido, né? E eu olhei assim, eu vi as bordas do vestido dele, né? E eu vi os pés, a sandália dele em cima da minha cabeça. O meu rei, né? O homem que me fez. Glória a Deus. Mas como assim? Mas não foi Deus que te fez, não? Que fez Adão e Eva, não? E todos nós foi, meus amores. Mas nas Santas Escrituras, eu poderia até mostrar agora pra vocês um versículo que fala que foi o meu Criador. Peraí, depois eu mostro pra vocês. E tá bem aqui pertinho. Eu já dou um pulinho lá pra mostrar pra vocês, ó. Porque assim diz o alto e o sublime. Então, que tá falando dele, é porque as pessoas não entendem. Assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Glória a Deus. Aí quando fala eternidade, todo mundo tem medo. A morte, né? Meus amores, glória a Deus, meus amores, vamos sair dessa vida aqui, vamos viver pra sempre, entendeu? Vamos viver pra sempre com Ele. As pessoas morrem de medo da morte, tá certo que a morte é horrível, quem quer morrer, né? Mas, meus amores, quando chegar no dia, a gente passa por ela, acabou essa conversa e vamos viver feliz para todo sempre, do lado de quem? Do lado do nosso Pai, do Deus de Israel, e no lado de quê? Do nosso Salvador. É Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós somos o quê? É corpo, alma e espírito, tá? As pessoas não entendem, né? Glória a Deus. Meus amores, eu entendo a Bíblia. Eu não sei por que eu entendo assim, né? Eu fiquei já imaginando várias coisas que eu leio, eu entendo as Santas Escrituras. Agora, eu não sei de onde é que vem isso de mim, não. Eu, desde criança, eu tenho um dom de visões, né? Eu já vi coisa com o olho aberto, não é bom não, viu? Não é bom não. A gente passa mal e só falta morrer. E a gente vê dormindo, muitas vezes eu já acordei passando mal. Quando eu vi o anjo Miguel, sei lá como é o nome dele, né? Quando eu vi ele, eu me acordei passando mal. Eu tive um sonho assim, eu tive uma visão, né, com ele, né? Mas não, meus amores, eu me acordei passando mal. Passei assim o dia todo passando mal, me sentindo ruim, entendeu? Mas eu gostei, porque eu conheci o protetor do meu grande amor, né? O protetor do meu Salvador, né? Porque ele é o quê? É um anjo assim, né, que está próximo ao meu Salvador, né, meus amores? É maravilhoso, né? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui, que senão eu não paro de falar dele, né? Porque assim diz o alto e o sublime, aquele que habita na eternidade, glória a Deus. O nome é santo. Você está vendo, o nome eternidade é santo. Aí as pessoas têm que santificar para lá. Ah, eu vou para a eternidade, vou do jeito que eu tô, com brinco, com pulseira, meus amores, não, Cristo, quando a gente vem pra terra, a gente vem nu, não tem nada, batom, não tem nada, vem normalzinho, de jeitinho, do mesmo jeito que Jesus quer que nós vamos pra lá do mesmo jeito. Nua não, claro que não, né, que a gente tem que estar vestidinha, né, mas ele o quê? Umas vestes adequadas, do jeito que tá escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Como também com o constituto. Peraí, meus amores, deixa eu entender aqui. Como também com o constitu. Constitu. E abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Meus amores, aqui nesse lugar santo, né,
cujo nome é santo. Glória a Deus. Nesse lugar santo, onde o nome é santo. E onde a gente vai habitar com ele na eternidade para sempre, né? Mas a gente sabe que Cristo nos prometeu também algo, né? Que ia fazer o que? O novo céu e uma nova terra pra gente morar com ele lá para todo sempre, né? Então, e ele vai ser o que? O nosso rei. Ele vai reinar para todo sempre conosco. Ah, meus amores, vai ser maravilhoso. Porque nós vamos ter o nosso Criador do nosso lado para todo sempre, né? Agora eu vou continuar aqui. Porque para sempre não contenderei. Meus amores, esse versículo aqui cabe justamente pro dia do após o arrebatamento. A chance que vocês estão tendo hoje de nós estar pregando o evangelho, chamando vocês ao concerto, depois do arrebatamento não vai ter mais não. Vocês estão pensando que vai ter gente na internet chamando vocês, olha, aceita Jesus, Jesus te ama, Jesus quer restaurar a tua vida, Jesus quer que tu... Não, não vai ter isso mais não. Aí se tu quiser a tua salvação da tua alma, tu vai morrer por ele. Entendeu? Vai ser adverso. Ele vai te salvar sim. Porque se tu morrer por ele, claro que ele vem te salvar. Mas só, meus amores, Cristo fez o sacrifício. Quando ele vir, o Consolador vai sair da terra e esse sacrifício vai ser o quê? Ó? E aquelas pessoas que permanecerem, aí vão ter que pagar o preço para poder ser salva e ser resgatada, né? As pessoas deixam de viver uma coisa fácil, uma coisa simples, para viver uma coisa difícil, né? Eu não troco a minha salvação nem meu momento de comunhão com ele, para quando chegar nesse dia eu ir mais eu, ou então antes. Não, é no dia, né? Porque eu não vou dizer que vou depois, ou então depois antes. Porque se ele me mostrou que ia me levar no dia do arrebatamento, então pronto, eu vou morrer no dia do arrebatamento, entendeu? Eu vou explicar logo a vocês, para vocês entenderem. Porque no dia do arrebatamento eu vi que ele me levava. Se ele me levou, porque eu morri, entendeu? Eu vou soltar para vocês aqui o sonho do arrebatamento. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus com os anjos em cima das nuvens. Do lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos que a minha vista não faltava terminar de ver de tanto anjo. E quando eu tirei a vista de Jesus, que eu vi Jesus completinho, dos pés à cabeça. Não vi os pés dele, porque estava em cima das nuvens. Mas eu vi ele, né? Vi assim, a lateralzinha do rostinho dele, vi os cabelos. Eu vi Jesus, entendeu? A mãozinha dele linda. E, meus amores, quando eu tirei a vista dele, que eu olhei pra terra, eu já não estava dentro da minha casa, não. Eu já estava no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pra baixo, eu vi a rua de uma ponta a outra, ela rachada. Lá na frente estava meu filho, andando como se fosse mais lá pra frente. E eu olhei pro cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí o que eu quero dizer pra vocês? Nesse momento aí, eu já tinha morrido. Porque eu não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua suspensa do chão. Como é que eu estava suspensa do chão, eu estando viva? Claro que não, eu tinha morrido. É só as pessoas raciocinar. E essa rua rachada, mirou um terremoto que vai ter no dia do arrebatamento. Um grande terremoto, que vai rachar a terra. Como é que a terra se racha? Com terremoto. Então, assim, como tem escrito lá no livro do Apocalipse, entendeu? Para nós ir para a eternidade. Cujo nome é santo. Eu estou me santificando para ir para lá. Espero que você faça o mesmo. Primeiro, vai para uma igreja, procura um pastor. Pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Porque eu quero colocar o meu nome no sacrifício, no livro do sacrifício do Cordeiro. Entendeu? Aí você pega e coloca. No momento que você aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por ti, naquele mesmo momento ali, o teu nome é escrito no livro da vida, lá no céu. Né? Aqui na terra não é lá no céu. Entendeu? Na hora que tu escreveu, ainda tem duas testemunhas, é o pastor, entendeu? O pastor e a esposa dele, então o pastor é alguém que esteja lá, né? Então, é a tua testemunha, entendeu? Que tu confessou a ele, que tu tá com o teu nome escrito no livro da vida. Aí o negócio é só o quê? É permanecer, porque vocês sabem que Cristo é o caminho. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É só se... Fica com ele. Que ele é o quê? O nosso passaporte para nós voltar o quê? Para o Jardim do Éden, entendeu? Continuando aqui. Para sempre não contenderei, porque para sempre não contenderei. Então, meus irmãos, essa frase que ele está dizendo é no dia do arrebatamento. Após o arrebatamento, ninguém vai estar mais chamando ninguém para aceitar Jesus, não. Muito do evangelho vai ser o quê? Vai ser... As igrejas vão até deixar de existir. As igrejas vão deixar de existir, vai ter só uma religião. E se vocês forem contra essa religião, vocês vão ser mortos. Se vocês forem
Se vocês forem apoiar o sacrifício de Cristo, se vocês forem seguir a palavra de Deus, aconselho a ti. Começa a ler a Bíblia e aconselho a ti. Compra uma Bíblia e guarda ela. Ela é o teu passaporte para essa oportunidade que tu tá jogando fora hoje, tu tá jogando fora uma oportunidade hoje. Mas a Bíblia vai ser o teu passaporte para a salvação da tua alma, mais lá para frente, se tu não for retirado aqui no dia do arrebatamento, entendeu? Aconselho a ti. Compra uma Bíblia e guarda ela, que ela vai ser o teu passaporte para tu voltar para o reino do céu. Para tu voltar para o Jardim do Éden, onde lá não há... Lá no Jardim do Éden não tem morte, tem a árvore da vida, tem um rio da vida, não vai ter doença, não vai ter mais morte, as ruas são de ouro, são de cristal, então tudo lá é maravilhoso, entendeu? Então pronto, é o que eu tenho pra dizer pra vocês, né? E meus amores, encerrei pra vocês, deixa eu ver se eu encerrei. Não, vou continuar aqui. Nem continuadamente me indignarei. Tá vendo? A raiva dele vai passar agora no arrebatamento. A ira dele vai passar agora no arrebatamento. Porque o homem perante a minha face. Você está vendo tudo que nós faz aqui? Nós estamos perante a ele, a face dele. Perante a minha face se oprimirá, bem como as almas que eu fiz. E para completar, nossas almas quem fez foi ele. Presta bem atenção para onde é que tu tá colocando a tua alma. Melhor colocar nas mãos do teu Criador. É melhor colocar nas mãos de quem fez a ela, entendeu? Se ele fez a minha alma, eu colocar a minha alma nas mãos dele, entendeu? Porque é um bom canto e um bom lugar, né? O conselho que eu te dou aqui, ó. Bem como as almas que eu fiz. Tá muito bem explicado esse versículo. Que as nossas almas, quem fez foi ele. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, meus amores, eu aceitei Jesus e todo dia eu colocar meu corpo nas mãos dele, colocar minha alma e coloco o meu espírito na mão dele. Não vou só colocar quando eu sair daqui, não. Eu vou colocar antes. Pra estar logo garantido. Todo dia eu boto a minha alma nas mãos dele, o meu corpo, meu espírito, meus caminhos, eu coloco tudo nas mãos dele, entendeu? Tudo que ele me deu, eu dou a ele de novo, entendeu? Por quê? Porque é dele, é melhor estar com ele do que estar comigo, entendeu? Eu não sei cuidar nem de mim mesmo, quem cuida de mim é ele. Por isso que eu digo a vocês, meus amores. Eu vou continuando aqui, ó. Pela iniquidade da sua alvareza, me indignei e os feri. Glória a Deus. Escondi-me e indignei-me com todos rebeldes, seguiram o caminho do seu coração. Então, vocês fazem o que vocês querem dos pensamentos de vocês, dos pensamentos de vocês que vocês pensam, vocês fazem, as ações de vocês. Então, por isso que ele diz aqui, rebelde, ele fez o que? Ele fez só se afastar. Ele se escondeu de nós. Quando se escondeu de nós, o inimigo tomou de conta. Aí pronto, entendeu? Por isso que eu digo, meus amores, o que nos afasta dele só é o pecado. Nós se santificando, nós já estamos trazendo para perto de nós, entendeu? Tudo, ó, eu vou repetir para vocês. Pela iniquidade das suas alvarezas, me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me. Tá vendo? Ele se escondeu um cão, ele deixou pra lá. Que vocês façam a vontade de vocês. Aí vocês vão se machucar, né? Porque ele se afastou, ele se escondeu, entendeu? Aqui tá dizendo, escondi-me e indignei-me. Com todos os rebeldes seguiram o caminho do seu próprio coração. Então, as pessoas que querem fazer as coisas, né? Achando que tá sozinho no meio do mundo. Desde que ele tá lá no céu olhando pra nós. Arribou a cabeça aqui, ele tá olhando, nós olha pra ele, ele olha pra nós. É só vocês entenderem. Eu vejo o seu caminho eu vejo os seus caminhos e os sararei. Quem dera se vocês deixassem ele sarar o caminho de vocês, a vida de vocês. Os guiarei e tornarei a dar
consolação aos seus perteadores. Pronto, meus amores, vou encerrar por aqui, tá bom? Que esse vídeo já tá muito grande. Vou soltar todinho, continuando. Então, meus amores, o que? Mas ele ainda vai de novo. Como ele é maravilhoso, ele ainda vai o quê? Ele vai se arrepender. Não é nem questão dele se arrepender, ele vai novamente atrás de vocês, porque vocês estão o quê? Perdidos. Continuando aqui, ó. E eu crio o fruto dos lábios, paz, para os que estão longe, glória a Deus, e para os que estão perto, diz o Senhor. Eu os sararei, glória a Deus, com certeza. Verdade, a gente clama ele, a gente tá na terra aqui, clama daqui pra ele tá lá no céu, ele tá nos escutando, tá nos ouvindo, né? E muitas vezes ele tá bem pertinho da gente, né? Então, meus amores, eu vou encerrar pra vocês aqui nesse último versículo. Agora, esse versículo 20 é falando do ímpio. Mas eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá bom? Eu vou soltar outra parte pra vocês, tá bom? Eu vou fazer, porque ele tá mandando, eu vou fazer, tá bom, Jesus? Estou fazendo. Mas o ímpio são como o mar brabo. Vocês sabem porque a gente chama o ímpio, porque o ímpio se volte, se arrependa dos seus caminhos, das suas iniquidades, se volte para ele enquanto ainda há tempo, enquanto nós ainda pode chamar por ele, porque vai chegar o dia após o arrebatamento que você vai morrer de chamar por ele, ele não vai te escutar mais, nem tampouco ele vai te atender. É igual eu falei para vocês aqui, porque para sempre não contenderei. Então, para sempre ele vai o quê? Ele nem toda a vida ele vai estar o quê? Após o arrebatamento ele não vai ficar, vocês vão ficar angustiados, perturbados na terra, mas ele não vai estar escutando vocês mais. Porque vocês tiveram chance e oportunidade de vocês jogaram fora. Mas os ímpios são como o mar brabo. Por quê? Porque não gosta de escutar a palavra, a gente vai falar a palavra de Deus, vira logo a cara, a gente logo assim uma coisa ruim, entendeu? Ó, porque não se pode aquietar, porque não pode se aquietar, e a sua água lança de si lama e lodo. Vocês viram o mar brabo? Do mesmo jeito é um ímpio, que ele não gosta de escutar a palavra de Deus, não, ele fica assim pra lá e pra cá. A gente é pregando a palavra de Deus, ele não gosta não. O ímpio é do mesmo jeito, você vê uma braba, ou ele fica pra lá e pra cá, pra lá. Do mesmo jeito é um ímpio. Quem dera se ele se aquietasse, se ele escutasse a palavra de Deus, que ele salvava a sua alma. Mas encerrei pra vocês, deixa eu soltar o último, que o último é o 21, porque Cristo tá falando sobre o quê? Sobre o ímpio. Os ímpios, diz o meu Deus. Vou repetir. Os ímpios, diz o meu Deus, não tenho paz. É verdade. Ele diz assim, meu Deus. O ímpio diz assim, meu Deus, eu não tenho paz. E é verdade aqui o que está escrito. Não tenho paz. É verdade. Porque ele não se aquieta para escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus não entra nele. E ele, aqui está escrito que Deus escutou e Deus ainda botou aqui. É o que vocês falam para ele, ele botou aqui por escrito. O que é que vocês falam? Ó, os ímpios diz, meu Deus, não tenho paz. Não tem paz mesmo não, ímpio. Porque se a pessoa tem um espírito imundo, como Cristo chegou e disse que quando a gente aceita Jesus, sai esse espírito imundo, né? Então, aí aqui deve ficar abertinho para Cristo entrar, né? Para o Espírito Santo de Deus entrar, o Consolador. Então, aí a pessoa que tá com Cristo, às vezes a pessoa se afasta, vai o que? Haver paz? Não vai mais haver paz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus saiu e aquele espírito que estava, ele voltou, ainda trouxe mais 7. Aí a vida da pessoa fica pior do que era. Tem um versículo aqui no livro de Mateus falando sobre isso. Cristo que limpou, Cristo expulsou um demônio do homem, né? E Cristo falou sobre essa parábola inteira para vocês. Faço outro vídeo só com essa parábola para vocês. E é o que acontece, as pessoas não têm paz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não está dentro delas. Quem está é o Espírito de quê?
É o espírito ruim, o qual Cristo repreendeu ele. Tem uma parábola aqui que está falando sobre isso. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, vigiai. Entendeu? Vigiai. Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. E eu chamo vocês sim ao arrependimento, eu chamo vocês sim que vocês acolham o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Eu chamo vocês sim para vocês se santificar. Eu chamo vocês sim para vocês se voltarem para o quê? Para o Evangelho verdadeiramente. Que seja o Evangelho que está escrito na Bíblia, corretamente do jeito que está, entendeu? Sem mistura, puro do jeito que ele é, porque ele puro, ele purifica a nossa alma. Meus amores, esse Evangelho aqui, eu me purifico nele. Eles saem daqui e fazem efeito dentro de mim. Mas se vir com outra mistura, aí já não limpa, já não me deixa, já não me santifica, entendeu? Por isso ele tem que ser pregado o quê? Com a verdade. Eu vou ler um versículo aqui pra vocês. Eu garanto a vocês que vai ser o último, tá bom? Esse versículo eu sempre solto ele quando eu solto os sonhos pra vocês. Como eu soltei esse sonho aí, né, do arrebatamento. Então, eu solto sempre esse versículo pra vocês, ó. É Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Pois então, meus amores, é por isso que eu sempre converso com vocês. A gente tem que abrir a boca e falar a palavra de Deus, mas toda ela com a verdade. Jamais deixar nada ao culto. Sempre tem que estar presente a vocês, para vocês fazerem a escolha de vocês, mas fazer uma escolha consciente para onde é que vocês querem colocar a alma de vocês, para onde vocês querem viver para todo sempre, entendeu? E aqui está dizendo que essas pessoas que têm sonho, elas são profetas e elas têm que testificar esse sonho para que elas tenham muito mais alma. Por isso que as pessoas, o que ignoram as Santas Escrituras quando abre a boca, porque quando abre a boca, só abre a boca porque está escrito. Se aqui está escrito, ó, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, então, se aquelas pessoas que têm sonho, visões para alertar muitas pessoas, elas guardam, então elas estão fazendo o quê? O que ela poderia edificar muitas vidas, elas estão guardando para elas mesmas. E Deus não aceita isso. Deus mostra que é justamente por causa de um testemunho de uma pessoa pode salvar uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, entendeu? Outras pessoas podem abrir o entendimento. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas abrem a boca e não sabem o que está falando. Ah, que Cristo me mostrou. Está escrito nas Santas Escrituras? Então, tá certo que Cristo apareceu para mim em sonho. Mas o sonho que ele apareceu para mim está todo baseado nas Santas Escrituras. Esse sonho que ele apareceu para mim, eu vi ele em cima das nuvens, junto com o exército de anjos. Aqui tem dizendo que ele é o Senhor dos exércitos de anjos. Eu racei que aquele homem que estava em cima das nuvens, junto com os anjos, era quem? Era o Senhor dos exércitos de anjos. Por quê? Porque já está escrito na Bíblia. A rua rachada. Lá no livro de Apocalipse tem dizendo sobre um grande terremoto na vinda dele. Aí, ó. Então, deixa eu ler aqui pra vocês. Como é que eu posso me confundir? Jamais. Por quê? Porque tá todo relatado na Bíblia. O meu sonho é as pessoas abrem a boca e ficam falando. Ó, deixa eu ler aqui vou ler só um pedacinho pra vocês, porque esse vídeo já tá enorme de grande. É porque eu gosto de esclarecer as coisas a vocês, ó. Apocalipse 7, o versículo 12. Esse versículo 12, vocês prestem atenção, que é no dia da vinda do Senhor. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Você está vendo? No sonho, eu vi o que? A rua rachada de uma ponta a outra. O que foi isso? Foi um terremoto. Entendeu? Mas algo que eu vou dizer para vocês. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor. Então, o arrebatamento vai ser o quê? No 6º selo. Entendeu? Agora ninguém sabe qual é o selo que está aberto, né? O sol tornou-se negro como um saco de cingilo. A lua tornou-se como sangue.
encerrei esse versículo completo, entendeu? Isso fala o quê? Justamente da vinda de Cristo. E as pessoas o quê? Tá tudo despreparado na face da terra. A igreja dele, os templos dele estão tudo despreparado. Por isso que eu digo a vocês, deixa a vaidade de lado. O sonho que eu tive no dia 31 de agosto é um sonho de alerta para vocês, tanto para o tempo católico, como para o tempo evangélico, e como o quê? O outro tempo ele se agradou. Glória a Deus que o outro sempre ele se agradou. Por quê? Porque a gente prega sempre com a verdade. Tem que deixar mesmo a vaidade de lado. Ó, esse sonho que eu tive, eu vi uma cabeça de uma mulher toda maquiada. E ela falando sobre maquiagem, eu não vi o corpo da mulher, não, via só a cabeça da mulher. Eu olhava assim pra ela assim, ela isso aqui tudo pintado, e a sobrancelha bem feitinha, toda pintada, e preta, 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 e o rostinho dela cheio de pó, a boca dela com batom vermelho, medonho. Então, ela toda maquiada. Aí, quando eu olhei assim pra ela, né, que ela falando sobre maquiagem, eu me acordei. Aí eu peguei e entendi. Foi a continuação do sonho. E ele tava falando sobre o quê? Sobre esse tempo católico. É o católico não, o tempo evangélico. O tempo evangélico é desse jeito, as pessoas. Elas estão o quê? Toda maquiada dentro da casa de Deus. E sem dizer as trajes, as vestes. As vestes eu posso falar pra vocês aqui, mesmo na Bíblia. Na Bíblia aqui fala o quê? Se a gente não se trajar igualmente a mulher de Abraão... Deixa eu ver se eu pego pra vocês aqui, pra vocês verem. Meus amores, não é eu que... eu não tenho poder de sonhar, não. Cristo que entra dentro das igrejas e vê como é que as pessoas estão se comportando, e ele chega, aparece pra mim em sonho, pra mim conversar com vocês. Pra vocês o quê? Pra vocês ver... Você a pessoa tá dentro da igreja, perder a oportunidade por causa de roupa. Ai, Jesus não me levou por causa da minha roupa. Se ele tivesse mandado alguém pra me alertar sobre as minhas roupas, eu tinha trocado minha roupa, eu não tinha pegado, eu tinha rebolado essa roupa fora, mas tinha segurado a minha salvação. É isso que Cristo está tentando explicar pra vocês. Por causa de mínimos detalhes, vocês perdem a salvação. Mas Cristo levantou pessoas que têm coragem de falar, entendeu? Deixa eu ver se é esse aqui, pra me ler pra vocês. Não sei se é, mas eu vou ver. Não é não, esse aqui não. Nem tão pouco esse, bora lá. Jesus, me ajuda, Jesus, amado da minha alma. Também não é. Também não é. Deixa eu ver se é esse aqui. Também não é. É não. Eu já encontro. Pronto, aqui, ó. Orientação para as mulheres. Esse aqui, ó, é Timóteo. Timóteo 2. Procurei na tua Bíblia. Timóteo 2. Olha ali, orientação às mulheres. As mulheres de hoje, as crentes não querem mais receber isso aqui, não. E que tá tudo lá, tá tudo dentro da igreja para ir pro céu. Aí vão se decepcionar, por quê? Porque no dia que Cristo vir, Cristo não leva. Por causa de quê? Porque não obedece a doutrina que tem nas Santas Escrituras. Não precisa a gente doutrinar vocês, não. Vocês têm que se doutrinar mesmo na Bíblia. Se aqui eu leio e vejo que tá falando assim, então é só eu chegar e não fazer, entendeu? É só tu ler a palavra de Deus. Por isso que eu sempre no meu vídeo eu aconselho a vocês ler as Santas Escrituras. Ah, não adianta de nada, não. Não adianta de nada. Tu ler, ouvir e não botar em prática, entendeu? Pra mim, só serve pra mim a palavra de Deus, só me santifica se aqui tá dizendo, mérito, não faz... Ó, pronto. Não faz isso. E eu não fazer, eu tô me santificando. Agora, se diz assim, não faça isso, e eu for fazer, aí eu não tô me santificando, não. Ele vem, eu vou ficar decepcionada porque eu não vou com ele, entendeu? Vou continuar, eu vou começar aqui, ó. Quando... que do mesmo modo as mulheres se trajem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Até vestidos preciosos ninguém pode vestir, entendeu? É melhor eu seguir do jeito que tá aqui, né? Do que eu arriscar a minha salvação, né? É isso aí não, né? Mas como convém a mulher que faceis profissão de servir ao Senhor com boas obras, principalmente as pessoas igual eu que faz o quê? A obra de Deus, entendeu? Aí o bicho pegou pra mim, né? Glória a Deus. Mas eu tô fazendo, meus amores. Qualquer coisa, se tiver alguma coisa que o rádio seja, é só tu me fala, corre bola fora na hora.
não tá te agradando, pode chegar pra mim dizer que eu rebolo fora na hora, entendeu, meus amores? Não agradou a ele, eu prefiro agradar ele, ficar, né, e depois eu compro outro pra mim, do que eu ficar com algo que desagrada a ele, entendeu? A mulher aprenda em silêncio com toda a sugestão. Ele tá puxando a nossa orelhas aqui, principalmente das mulheres, presta atenção aqui, ó. Porque foi Eva que trouxe o pecado ao mundo. Ele deixa, fala, eu rali, entendeu? Eu tô falando isso porque eu rali, meus amores. Ó, não permito, porém, que as mulheres, aí eu já cheguei a questionar com Jesus sobre isso, porque ele manda a gente conversar com vocês, mas aqui na Santa Escritura ele já mandou que as mulheres se calarem. Mas, meus amores, por isso que eu digo, a gente trabalha conforme a vontade dele, não conforme, né? Então, só. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Meus amores, usar em autoridade sobre o marido é o quê? Sobre a sua casa, você estando lá dentro da sua casa, você não pode usar de autoridade contra o seu marido. O meu marido é o que usa de autoridade comigo. Eu não tenho marido não, vocês já leram assim, não tenho marido não. Eu tenho meu marido, mas meu marido é Cristo, chamado Jesus de Nazaré, entendeu? Ó. Mas que seja em silêncio, glória a Deus, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Você está vendo aí o que eu acabei de ler para vocês? Primeiro foi feito quem? Adão. Depois foi feito o que? A Eva. Tá vendo? Até nisso ele deixa nós lá no cantinho, né? Mas ele nos ama, entendeu? E Adão não foi enganado, mas a mulher. Glória a Deus. Verdade, verdade. Tem que admitir, verdade. Glória a Deus. Peço perdão muito a ele por causa disso, né? Sendo enganada, caiu em transgressão. Glória a Deus. Salvar-se-á, porém dando à luz filho, se permanecer com modesta na fé, em amor e na santificação. Não se santificar não, a gente o que? Se purifica dando o que? A luz. E mais algo também está escrito aqui, que permanecer como destra na fé e no amor e na santificação. E as pessoas ainda acham ruim porque quando eu falo santificação, não se santificar não. Eu me santifico, vocês também devem fazer a mesma coisa. Aí vou falar contra a palavra de Deus, vou nada. E mais algo que ainda puxa nossas orelhas, que diz que o pecado veio por revelar a mulher, entendeu? E Cristo trouxe o que? A nossa salvação, a nossa redenção, entendeu? Meus amores, tem muito mais coisa aqui pra me ler pra vocês. Deixa eu só mais um pouquinho, tá bom? Não é esse daqui não, deixa eu ver se eu encontro por aqui. Já tá marcadinho. Acho que é esse, deixa eu ver aqui. E é esse aqui mesmo, glória a Deus. É um, aí tem Pedro 3, é Pedro 3, é um, vem primeiro um, depois vem o nome Pedro e depois vem o 3, a página 3, entendeu? É que eu não sei falar direito, entendeu? Mas bora continuando aqui, ó, pra vocês verem como a gente deve respeitar os nossos maridos, deve respeitar principalmente o nosso cabeça, que é Cristo. Quando quando Cristo disse que a gente tem que se comportar com modéstia, nossas vestes, nossas trajes, então a nossa aparência, você está falando, nós temos que respeitar justamente a ele. Primeiro a ele, depois o nosso marido, entendeu? Aí tu desrespeita a palavra de Deus, ainda desrespeita o teu marido, entendeu? Olha a gravidade, né? Tem que dizer que eu ainda não li para vocês, sabe qual foi outro versículo que fala que a mulher tem que se sujeitar ao homem, assim como Cristo se sujeitou à igreja e morreu por ela. Meus amores, é muito maravilhoso as coisas de Deus, só vocês lerem, entendeu? Depois eu solto pra vocês qual é o versículo e o livro, tá bom? Deixa eu continuar aqui pra vocês, presta bem atenção, primeiro Pedro, entendi, é primeiro Pedro 3,
E o versículo, qual é, meu Deus? É o versículo 6, presta atenção, versículo 6. Como Sara obedecia, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas. Nós somos filhas de quem? De Sara, glória a Deus. Fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça, glória a Deus. Por isso que eu levo o evangelho. E aí tem muitas pessoas que têm raiva de mim porque eu levo o evangelho, mas eu não paro não. Vou continuar, entendeu? Continuando aqui, ó. Igualmente, vós, marido, vivei com ela, glória a Deus, com entendimento, dando ora a mulher, glória a Deus, como a vaso mais fraco, glória a Deus. Deus vê até nossas facilidades, né? Como é que chama? Nossas fraquezas, né? Eu não sei chamar isso não, mas eu falei fraqueza, né? Como aqueles que juntamente com ela sois herdeiro da graça da vida, para que não sejais impedido as vossas orações. Então, meus irmãos, tem que ser bem unidinhas as mulheres com seus esposos, né, meus amores? Bem unidinho. Ele fala e nós só abaixa a cabeça e obedece. Porque tem que ser assim. Porque Sara nos ensinou assim. As mulheres ainda querem usar de autoridade com o seu esposo. Não faz isso não, porque o nosso esposo toma a cabeça de Cristo, entendeu? E nós temos o quê? De ser igual Sara, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui!